Aí ia passar o de sexta-feira. Aí só para não repetir, e porque nós temos bastante coisa que conversar hoje, então eu decidi vir direto aqui. Não sei se assim tá pior do que assim. Tá bom. Como vocês estão? Tenham um dia abençoado, tenham um dia maravilhoso sobre a vida de vocês. Se você tá chegando na live hoje do 6 em 1 pela primeira vez, tá? Se é a primeira vez, que geralmente quando a gente vai falar mal de nós mesmos, aparece mais pessoas. Então, eu geralmente aumenta o público e vem pessoas que nunca... Ó, tá vendo, ó? O Leonardo já mandou, eu vim pela treta. É isso aí, ó. Então vem pessoas que vêm só pela treta. Então tá legal, tá? Você que veio só pela treta, seja muito bem-vindo, tá? Você é muito bem-vindo. Eu quero pedir que você acompanhe até o final, que você esclareça todas as suas dúvidas. Eu pedi, gente, para mapear algumas coisas. Nós vamos ter que fazer essa live dos podres em 2 sessões, de tão grande que é a parada, tá? Então, nós vamos ter que fazer uma sessão onde que eu vou contar muito sobre o meu passado. Só como eu já falei muito sobre o meu passado, a maioria de vocês já sabem. E aí teria outra sessão falando sobre as acusações que as pessoas têm levantado falsamente contra mim. Aí eu decidi fazer o seguinte, eu decidi primeiro falar sobre essas acusações que as pessoas têm se levantado falsamente contra mim, para depois eu falar, se houver algo ainda que eu não tenha falado do meu passado, eu falar sobre esse algo do meu passado. Só um segundo que eu tenho que pegar o meu livro, que eu tenho que... Vou precisar dele. Vou deixar meu livro aqui também. Então já tem na minha mesa tudo preparado que eu preciso falar pra vocês. O que eu tenho? Uma pistola, que é a minha pistola, tá? De defesa pessoal. Tem o meu livro, tem mais um monte de coisa aqui preparado para mostrar para vocês e explicar algumas coisas para vocês, porque vocês merecem, tá? Não que as pessoas que falam alguma coisa merecem uma resposta, mas não, as pessoas que são inocentes, que escutam, merecem entender toda a verdade e entender tudo o que é real. Só que todas as lives do Clube 6 em 1, eu começo ela com uma oração, tá? Não importa qual seja a live, eu sempre começo com uma oração e não vou fazer diferente dessa. Então, eu também vou começar com a oração. Eu quero pedir 2 coisas para vocês. Só pedir uma coisa para vocês o tempo todo, durante toda essa live aqui, tá? Eu não vou citar nomes de ninguém, absolutamente ninguém, tá, que me acusa, e eu não quero que ninguém fica divulgando o nome de pessoas, porque esse é o maior sonho das pessoas que me atacam. O maior sonho das pessoas que vêm falar mal ao meu respeito é que a gente fale o nome deles para que eles possam ter 1 segundo de fama. Então não vamos dar essa glória a eles, não. Vamos usar os fatos. Que contra fatos não é argumento, tá bom? Quanto aos fatos não tem argumento, tá bom? Então fica de boa aí que eu vou contar pra vocês. Antes, eu preciso, tá? Eu tô mostrando a pistola pra coagir ninguém não, gente. Vocês vão entender por que eu tô mostrando a pistola, tá? É porque as pessoas me acusam me acusaram de cometer crime e eu não cometi, me acusaram de estar respondendo inquérito e coisas, e se eu estivesse realmente fazendo isso, eu não poderia ter, tá descarregada, tá? Eu não poderia ter uma pistola, porque a lei diz bem clara que para você ter a posse de arma, você não pode estar respondendo nenhum inquérito policial, nenhum processo criminal, nada disso. Só para vocês entenderem. Vamos pedir para todo mundo ser racional hoje, tá? Racional. Deixa a emoção de lado um pouquinho, presta atenção em tudo que eu vou falar, e daí a gente vai conversar. Deixa eu fazer a oração, porque eu não converso em nenhuma live sem fazer oração. Papai, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá, pela oportunidade de acordar mais um dia, de ter dormido mais uma noite em tranquilidade, em paz no Senhor, de ter acordado, Papai, na Tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui conectadas, que vão passar por aqui, Senhor, não importando a intenção do coração delas, Pai, se é uma intenção má ou se é uma intenção boa. Papai, eu quero te agradecer pela vida de todos eles, Pai. Também, tá? Só que ela foi bem pessoal, né?
Amados, pessoas lindas do meu coração, eu vou tirar os comentários da minha tela para não me atrapalhar, tá? A raiva. Os que vieram pra treta, sejam bem-vindos, amo gente conversada. Eu vou tirar os comentários da minha tela por um segundo, porque é o seguinte, todo mundo que veio pela treta, vocês são muito bem-vindos, tá? Eu anotei, eu pedi uma pessoa ao qual eu tenho muito carinho para poder anotar todas as acusações que levantavam-se contra mim. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam o seguinte, porque eu nunca vi nenhum vídeo de pessoa falando mal de mim. Eu nunca entrei em grupo de pessoa falando mal de mim. Eu nunca vi print, nunca vi post, e eu proíbo qualquer pessoa à minha volta, eu proíbo qualquer pessoa à minha volta de também me trazer alguma coisa. Então, os meus amigos próximos chegaram e falaram, olha o que fulano falou de você. Eu falo assim, olha, para você andar comigo, você não pode mais fazer isso. Por quê? Porque o veneno faz mal para quem bebe. Então eu blindo a minha mente, porque eu sei muito bem quem sou, tá? O que a Blanche falou aí ó, é importante, tá? Quem citar nome, ficar fazendo propaganda de outras pessoas, vai ser bloqueado, vai ser tirado da live. Você pode me acusar do que você quiser, você pode ser hater você mesmo, você pode falar o que você quiser. Mas não é para fazer propaganda de outras pessoas, porque esse é o maior sonho deles, tá? Por que as pessoas tentam atacar outras pessoas? Por dois motivos. No meu caso, tem um motivo específico, para tentar me parar de falar de Deus, tá? E eu já vou adiantar, isso nunca vai acontecer. E segundo motivo, para tentar ganhar fama para si, para poder vender alguma coisa depois. Então, esse segundo motivo, nós também não vamos fazer isso, tá bom? Então, vamos... Isso aqui, ó, eu entrei na live da moça anteontem e eu vou contar sobre isso aí também, que foi muito bom mesmo. A Letícia, pessoa abençoada demais e assim, me ajudou muito. Depois disso eu ainda liguei para ela, conversei com ela e foi extraordinário. Vamos direto, então eu anotei aqui, gente. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, eu anotei, deixa eu pegar as minhas anotações. Eu separei aqui em grupos das acusações que as pessoas fazem contra mim, tá? E eu quero antes disso, tá? Alguém falou assim, então eu posso falar aqui sem ser bloqueado? Pode, mas escuta primeiro antes de você falar. Escuta que é bem melhor. Então escuta primeiro para você falar. Depois você fala. Então assim, no final, eu prometo para vocês, essa live não tem prazo para acabar. No final eu vou ficar respondendo todas as dúvidas de vocês. Então se houver qualquer dúvida, no final eu vou abrir essas dúvidas aí para vocês, vou responder essas dúvidas de vocês. Então eu separei em grupos, eu falei, primeiro grupo aqui sobre a minha vida pessoal, sobre o método iluminado, sobre a cápsula, sobre os cotistas, são as coisas do qual as pessoas vêm me atacando, e sobre, principalmente, falar sobre Deus também, sobre o pedal gel. Tá? Eu vou falar sobre cada um desses temas, eu vou falar qual é a acusação, eu vou falar o que é a verdade, você acredita se você quiser, eu quero que você faça um julgamento você mesmo, tá? Você mesmo, não seja manipulado, não seja manipulado por ninguém, nem pelo Kaiser, nem por nenhuma pessoa, tá? As pessoas que estão no Instagram, minha recomendação é que, como hoje eu vou mostrar bastante a tela, você assista no YouTube, porque tem documentos que eu preciso mostrar, e esses documentos não tem como eu mostrar simplesmente no Instagram. Eu não consigo mostrar a tela aqui no Instagram, tá bom? Então eu já vou deixar desativado aqui. Quem tiver no Instagram quiser ir para o YouTube, lá você vai conseguir participar e também ver. Primeira coisa, vamos lá, gente. Primeiro tópico eu quero falar sobre o pessoal, tá? Sobre a minha vida pessoal. Recentemente, em novembro aproximadamente, eu vou me dirigir a duas pessoas que são as duas pessoas que me acusam como hater 1 e hater 2. Só esses nomes, tá? Eu não vou colocar nome de ninguém, tá? Então assim, ó, vou dizer hater 1 e hater 2, tá? No finalzinho do ano passado, o hater 1 lançou uma empresa concorrente a uma das minhas empresas e essa pessoa foi uma pessoa que eu sempre tratei super bem, sempre tivemos um bom relacionamento e no mesmo dia que ela lançou essa empresa, ela começou a me atacar e começou a falar mal de mim. Mas eu não me importo porque
a palavra diz o seguinte: conhecereis pelos seus frutos, né? Mateus 7, versículo 13. Cuidado pelos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos com os falsos profetas, tá? Porque eles vêm a ti em lobos vestidos de peles de ovelha. Aí hoje você vai descobrir se eu sou um lobo ou se eu sou uma ovelha, tá? E como que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso vendo se aquilo que eu falo é verdade ou não, tá? E aí, o que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia ensina o seguinte, tá? A Bíblia ensina que pelos seus frutos os conhecerão. Pelos seus frutos. Como que a Bíblia ensina você saber quem é falso, quem é verdadeiro com relação a isso? Pelos frutos, tá? Uma árvore boa não produz mau fruto e uma árvore má não produz bom fruto, tá? Então, pelos frutos os conhecereis. É isso que Cristo diz, tá? Agora vamos para a gente aqui. Então, primeira coisa, gente, me chamaram de estelionatário. Na verdade, não é nem estelionatário, antes de estelionatário. Me chamaram, falaram que eu mudei o meu nome pessoal para fugir de um processo criminal de estelionato, tá? Aí, isso é muito importante e é uma denúncia muito grave. Só que aí, antes eu quero mostrar para vocês, eu já vou compartilhar a tela. Como eu disse, vou compartilhar a tela várias vezes. Quem tiver Essa é minha certidão de casamento com aquela... Vocês conhecem muito bem a minha história, quem leu o meu livro, quem assistiu meu testemunho, tá? Quem assistiu meu testemunho e tudo mais. Assim, ó, essa é a minha certidão de casamento com aquela pessoa pela qual eu casei. Você lembra que eu casei com uma pessoa depois de 15 dias? Conheci uma pessoa e 15 dias depois eu casei? Tá mostrando na tela aí a certidão de casamento. E eu só quero que vocês observem o seguinte. A data, tá? Dia 30/9/2011. E nesta ocasião, o meu nome era Shirleyson Casimiro Kaiser e mudou-se para Shirleyson Medeiros Kaiser. E a minha ex-esposa tinha um nome e ela mudou o nome dela também, tá? Isso aqui, essa mesma certidão já está registrado o meu divórcio. E mesmo no divórcio, cada um continuou usando o nome de casado. Por que cada um continuou usando o nome de casado? Porque deu muito trabalho. Gente, eu não arrependo. Já botou aqui, eu não gosto do Medeiros. Então assim, ó, eu me arrependo amargamente de ter mudado o meu nome. Arrependo amargamente de ter mudado o meu nome, tá? Por quê? Porque eu mudei o meu nome. Eu mudei o meu nome por causa de trauma de infância com relação à família. Vocês conhecem muito bem a minha história, a minha infância. Eu mudei o meu nome por causa da minha família, por causa de relação a traumas de infância. E eu mudei o meu nome, sim. Só que eu quero que vocês observem, prestem atenção, porque vocês estão sendo manipulados. O que as pessoas falaram? Falaram que eu manipulei, que eu mudei o meu nome, tá? Que eu mudei o meu nome para fugir de um processo criminal de estelionato, tá? Processo criminal de estelionato esse que não existe. Não existe um processo criminal de estelionato. Existe uma investigação da qual eu sou citado, sou declarado, ou seja, alguém pronunciou meu nome nesse negócio e vocês vão entender por que pronunciou meu nome agora. Vou mostrar para vocês. Inclusive, todo o processo, porque os bandidos, tá? Eles tiram um print de um negócio lá e tá lá assim, ó, prorrogação de prazo, prorrogação de prazo, prorrogação de prazo, prorrogação de prazo. E aí dá a entender que é eu que estou pedindo a prorrogação de prazo. E eu vou dizer para vocês, eu nunca nem sabia desse processo. Nem sabia desse processo. Sabe por que eu não sabia desse processo? E eu tenho como provar que eu não sabia desse processo? Ó, olha como que eu vou provar que eu não sabia desse processo. Provou que eu não sabia do processo? Não, você não entendeu por que isso aqui prova que eu não sabia do processo? Porque essa é uma arma minha de defesa pessoal, tá? Do qual eu tenho um registro legal dela, tá aqui o registro legal dela. E para você ter uma arma registrada em seu nome, a primeira coisa, o primeiro requisito que você tem é que você não pode ter antecedentes criminais e você não pode estar respondendo inquérito policial. Então, para que eu pudesse tirar essa arma de defesa,
foi necessário apresentar certidões de nada consta, tá? Certidões de nada consta, dizendo, e aí a gente foi em todos os órgãos e procuramos certidão de nada consta. Então assim, fomos lá procurar a certidão de nada consta e as certidões foram entregues como nada consta, ou seja, não tem nenhum processo contra essa pessoa, não tem nenhum processo criminal, não tem os caras falando da Glock, essa é uma delas, tá? Não tem nenhum processo criminal e com isso a Polícia Federal emitiu um laudo, você está apto a ter o seu porte de arma. Vou até deixar fixado esse comentário do Tetsu aqui, ó, porque quem citar nome de pessoa que está querendo ganhar fama usando o meu nome, eles vão ser silenciados ou bloqueados, tá? Acompanha o seu coração aí, acompanha aí com calma aí para vocês poderem entender tudo. Tem gente que falou assim, cristão com arma? Ô, meu irmão, você nunca leu a Bíblia não, velho? Você nunca leu a Bíblia? Todos os caras cristãos lá, eles andavam com arma, filho. Você acha que o Deus que eu sirvo, ele é conhecido como Deus dos exércitos, tá? Deus dos exércitos. E ele mandava direto, e tinha guerra e tinha isso, e ele cuidava da defesa daquilo. Aí vamos lá. Por que eu mostrei pra vocês a certidão minha de casamento? Porque é o seguinte, gente. Esse tal processo do qual as pessoas falam que eu respondo, criminal, olha que isso é muito grave, tá? Muito grave mesmo. Me chamam de estelionatário e tudo mais. Ele foi aberto. Tá aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês também. Não é nem um processo, tá? É um inquérito, é uma pesquisa. Ele foi aberto em 2013. Então, assim, ó. Primeiro vamos falar sobre a teoria de que eu mudei o nome para poder fugir de um processo. Se fosse esse o caso, eu teria mudado o nome 2 anos antes de um processo. 2 anos antes de um processo. Então não faz o menor sentido isso aí. Então como que eu mudaria o nome 2 anos antes de um processo? Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido mesmo. Eu fui, gente... Agora o que eu quero falar pra vocês aqui, agora você acredita se você quiser, porque vai depender só de você. Sabe quando que eu fiquei sabendo sobre esse tal processo? Sobre esse tal, esse negócio aqui? Eu fiquei sabendo quando eu vi os hater, o hater 2, nós temos o hater 1 e o hater 2, né? O hater 1 é uma pessoa o qual eu admirava muito, o qual eu tinha muito respeito, o qual me ajudou muito, o qual, assim, eu sou muito grato, tá? Foi uma pessoa que me proporcionou ter uma reunião com Flávio Augusto e tudo mais. Só que uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, quando a gente troca o nome, não troca o CPF, tá? O CPF continua sendo o mesmo. E fica registrado, igual quando você muda o seu nome do Instagram. Quando você muda o seu nome do Instagram, alguém perguntou qual é a data da posse da arma. 20 de julho de 2020, da Glock, tá? 20 de julho de 2020, ou seja, no ano passado. Eu fui e mandei os meus advogados. Eu mandei o advogado, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui desse negócio que esse povo tá falando aqui, de negócio de estelionato? Aí os nossos advogados foram atrás. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Para poder ter tirado a posse de arma, para poder ter tirado a primeira posse, depois ter pedido porte e tudo mais, foi necessário provar, gente, que eu não respondia nenhum inquérito. Então, quando a gente chegava no Ministério Público, na polícia e tudo mais, lá dizia que não tinha nenhum inquérito, tá? Nenhum inquérito. E aí, como apareceu isso aí, nós fomos atrás. E eu vou falar com vocês, nem a Receita, nem o Ministério Público achou isso aqui facilmente não, mas tá aqui, ó. Tá aqui o processo. Todo ele, tá? E eu vou disponibilizar ele na íntegra. Todo o processo. Na íntegra, tá? É uma investigação que existe desde 2013. E ela existe baseada em um e-mail. De uma denúncia de uma pessoa que alegou que
teria sido lesada por uma empresa chamada KADZ, tá? KADZ. E ela processou uma empresa minha chamada KADS, que significa Kaiser Ads, tá? E só para vocês entenderem, não é surpresa para mim isso, porque eu vou mostrar a tela mais uma vez de uma outra coisa. Isso aqui é um outro processo do qual eu respondi. Isso é um processo, como que eu posso dizer? Civil, né? Nesse processo, a pessoa, que é a mesma pessoa que fez a denúncia no Ministério Público ali, ela processou a minha empresa, a CADES, Publicidade Limitada, e processou essa empresa aqui. E olha o que o juiz, na preliminar, ou seja, eu nem fui a uma audiência, O juiz colocou o seguinte: entendo que deve ser acolhida a preliminar da ilegitimidade passiva, uma vez que, pelo contrato social, a constado observa que há divergência quanto ao nome das empresas, ainda não havendo comprovação que a empresa inclusa no polo passivo seja a que tenha realizado a operação comercial objetivo desta demanda. Antes exposto, acolho a preliminar ilegitimidade passiva e julgo extinto, ou seja, acabou esse processo. Tem mais outros que veio também, eu acho que foi uns 5, tá? O processo contra a requerida CADES Publicidade Limitada. Quem que é a CADES Publicidade Limitada, gente? Quem que é a CADES Publicidade Limitada? Se você ler o meu livro, tá? Tá lá no meu livro. Foi a empresa que eu abri com o Beto. Vocês lembram do Beto? Que eu mandei o e-mail, que tudo mais? Quem me acompanha sabe muito bem disso, tá? E foi a empresa que eu tinha com o Beto. E essa empresa não tinha dado certo. Essa empresa não tinha ido para frente. Vocês sabem muito bem da história. Tá tudo no meu livro. Engraçado que tudo que falam aqui já está no meu livro. E deixa eu ver aqui. Aí beleza. Aí eu peguei, gente, o inquérito, o qual eu vou compartilhar com todos vocês, tá? Eu não vou nem perder muito tempo falando desse inquérito, porque vai estar compartilhado com todos vocês. Esse inquérito nunca me citou, nunca falou comigo, baseado somente em um e-mail, olha o e-mail aí, ó, que o cara falando de um site kdz.com, que não tem nada a ver com a minha empresa, que se chamava Kaiser Ads, que inclusive a minha empresa era de 2009, tá? 2009 a minha empresa. Presta atenção nisso, porque vocês estão sendo enganados. Então, assim, eu quero que fique claro isso aí para vocês. Isso aí, pastora Keila. Nós não estamos aqui para fazer propaganda de ninguém. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta do que vocês quiserem. E eu quero que vocês vejam, tá, gente? Eu quero que vocês vejam tudo. Quando eu compro um domínio, eu compro todas as variações de um domínio. Por exemplo, eu tenho o grupo KPG, eu tenho o KPG, eu tenho o grupo KPG, só a letra K, a letra P e a letra G, eu tenho a letra K, A, P, E, G, tenho tudo isso, porque eu compro todas as variações do domínio. Isso se chama proteção de marca. Aí tá aqui, o cara que fez a denúncia, fala tudo, é uma pessoa. Tá? Uma pessoa fez uma denúncia e tentou alegar que eu era o dono da empresa, tá? Então beleza. Aí vamos aqui. Eu só quero chegar aqui para vocês o seguinte. O processo é muito grande, realmente, tá? O processo é enorme, o inquérito policial é enorme, mas o que importa é a conclusão do inquérito policial, tá? O qual eu vou compartilhar com vocês. Então, tá aqui, ó, a conclusão do inquérito policial. E eu vou falar com vocês, eu não sabia de nada disso, gente. Se eu soubesse de algo disso aqui, primeiro, eu não teria porte de arma. Primeiro ponto, só para provar que eu não sabia, tá? E segundo, que eu já teria resolvido há muito tempo, gente. Eu não ia ficar enrolando nada não. Mas olha as conclusões. A CADES foi efetivamente criada em Passo Fundo, ó, CADES com S, tá? Os dois sócios são Shirleyson Kaiser, Roberto Reis do Santo, que é o Beto, que era só o cotista.
Segundo, permaneceu atuando como médico. Primeiro mudou-se para São Paulo, onde estaria até aquela atuação. A atuação de Chilês parecia domínio gerenciado isolado da CAD, já o Roberto com suporte financeiro. Que o Roberto era quem investiu. Tá lá no meu livro, página 110 do meu livro, tá contando sobre tudo isso aqui, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Segundo, os depoimentos da empresa nunca esteve estabelecida fisicamente em Passo Fundo. Chilês trabalhava especificamente na criação de sites, tá? Até o depoimento da minha ex-sogra. Inclusive, gente, a minha ex-sogra faz um depoimento aqui no negócio, que olha, ele escolheu o depoimento da minha ex-sogra e ele escolheu o depoimento da minha ex-sogra e a minha ex-sogra fala assim, como que ele pode estar respondendo esse negócio aí, sendo que ele nunca teve dinheiro, ele sempre foi um fudido? Só presta atenção, porque pra vocês entenderem. O principal envolvido com a CADES, Chilês, o detetor de domínio CADES.com, não, CADES.com nunca foi meu, era CADES.com.br, que era meu, morando em São Paulo. O produto, olha aqui, isso aqui que é importante. O produto, lucro das ações criminosas investigadas, depósito de valores, compra, transferidos, valores, cartão de crédito acreditado, apurado preliminarmente, seria acreditado para outra empresa também de São Paulo, que é a EasyPay. Resta imprescindivelmente segmento das apurações e investigar essa empresa, a EasyPay, porque foi ela quem fez whatever que aconteceu. E apreciação dos valores das vendas de mercadorias vendidas e entregues com relação a blá 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 blá. Assim, em conclusão policial, temos que não há indicativo das práticas criminosas em Passo Fundo, que é onde que a empresa CADES tem, tá? Porque é o único lugar que eles conseguiram fazer esse negócio. Em caderno de apurações sem indiciamentos, representando após apreciação ministerial e judicial, pelo encaminhamento do presente procedimento para o Estado de São Paulo, origem da MP, blá 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 blá. Olha que legal. Primeiro, gente, o que eu acho interessante é que o que eu acho muito interessante é que ele deixa bem claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Segundo ponto que eu quero que vocês saibam é o seguinte, já tem 4 anos que eu tenho residência fixa, declaro imposto, pago o imposto das coisas que eu tenho que pagar, tá? Pago o imposto das coisas que eu tenho que pagar. Ó, no processo tem um depoimento do Beto. Ó, pra você ver, o Beto teve que depor no processo, olha que doideira. No processo, eles foram atrás do meu contador, lá em Passo Fundo. E meu contador entregou todo o meu faturamento naquela ocasião. Ó, em 3 anos tinha dado 79 mil reais. Tá? Olha que doideira, mano. Eu achei muito massa ver esse negócio aqui. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Que eu não vou gastar muito tempo isso aqui, porque eu vou deixar isso aqui para vocês mesmos poder ver. E eu quero que vocês realmente analisem e investigam sobre isso aqui, tá bom? Eu quero que vocês analisem. Olha aqui, mano, depoimento da minha ex-sogra, velho. Depoimento da minha ex-sogra. Cara, não quero mostrar foto de ninguém, não. Ó, o depoimento da minha ex-sogra. Ela fala assim, ó, que... não, isso aqui é do meu contador. Mano, foi muito doido isso aqui. Porque nunca fui citado, tá? Nunca fui citado. Mas olha que interessante. A minha ex-sogra fala que a filha dela, né, tal, conheceu, eu fui morar em Passo Fundo, que eu fui indo embora para São Carlos, que eu trabalhava com criação de site, fazia sites para ganhar dinheiro, inclusive eu fiz um site para declarante, que era a minha ex-sogra. O site declarante dava informações, que possuía o contato pelo meu telefone, ou seja, passou meu telefone, que eu trocava de número de celular com frequência, continuo trocando até hoje. O endereço que eu usava de frequência de trabalho, contato através de forma visual. Nunca tive empresa no endereço e tem um negócio muito interessante. Ó, nunca soube que o seu ex-genro fazia venda de mercadoria através da internet, que ele sempre teve problemas financeiros. Olha que filho de uma égua, falando que eu sempre tive problema financeiro. Ou seja, nunca teve dinheiro, sempre fazendo bicos para ganhar a vida. Nessa ocasião, gente, eu tinha quebrado pela primeira vez, eu não tinha eu não tinha nem como me manter direito aqui. Então, assim, mas sim, todos esses documentos vai estar no processo eu vou compartilhar na íntegra. O que eu quero que vocês saibam é só o seguinte. Tá aqui tudo. Quando que eu tomei conhecimento disso aqui? Eu tomei conhecimento disso aqui através dos haters. Não sabia da existência disso aqui. Se eu soubesse, isso aqui já estava resolvido há tanto tempo. Porque você vê que a conclusão do próprio autoridade policial diz o seguinte, a conclusão dele diz que não há indício de nenhum crime.
praticado por mim ou pela minha empresa, CADES Publicidade Limitada. Tem outra coisa muito interessante, que é o seguinte: quando você puxa o processo na internet, e aí eu quero só fazer uma parafraseada rapidinho aqui, que é o seguinte: quando o rei Davi, tá, tava fugindo de Absalão, um cara encontrou ele no meio do caminho e quis apedrejar ele e falou o seguinte, que isso, você tá fugindo e você tá perdendo o trono pro seu filho porque você roubou o trono de Saul. E aí o servo de Davi ia matar o cara. E aí Davi falou o seguinte, falou: não mata ele. Porque ele não sabe, ele não sabe da real. E se for Deus tratando comigo através da vida dele, não tem como eu fazer nada. Não tem como eu impedir Deus tratar comigo. E se não for Deus tratando comigo, ou seja, se eu realmente merecer, também não tem nada que eu possa fazer. E se não for Deus tratando comigo, aí ele vai ser resolvido com Deus. Aí só tem um negócio seguinte, que por que eu disse isso para vocês? Porque esse cara que acusava Davi, ele pegava uma verdade que ele via de um jeito, de um ponto de vista dele, tá? Qual que é a verdade que ele via do ponto de vista dele? Ele via o seguinte, que Saul era rei, filho de Saul era Jonatas. Então quem deveria reinar depois de Saul? Jonatas. Só que quem que reinou depois de Saul? Davi. Na cabeça de quem via de fora, na cabeça do cara que via de fora, ele achava o quê? Que Davi tinha roubado o trono de Saul. Ele não viu o profeta Samuel indo lá na casa de Jessé e ungindo Davi rei. Entenda uma coisa, Davi nunca pediu para ser rei. Davi estava lá cuidando das ovelhas e Deus mandou chamar ele e transformar ele em rei. Eu também nunca pedi para ser famoso, eu nunca pedi para ter fama, eu nunca pedi para ter nada disso que eu tenho aqui hoje. Nada. Então assim, só que quem olha de fora, dá a entender, quando você pega um print e uma pessoa com maldade no coração, e no print do inquérito lá da internet, não aparece esses detalhes aqui, não aparece nada, só aparece o seguinte: prorrogação de prazo. Aí sabe o que esses bandidos estavam falando de mim? Estavam falando que eu estava pedindo prorrogação de prazo. Eu nunca fui citado no processo, gente. Nunca fui citado. Apesar de eu ter endereço fixo, apesar de eu colocar todos dos meus patrimônios declarados, de eu ter mais de 30 imóveis declarados em meu nome, apesar de tudo isso, apesar de mesmo eu tendo mudado o meu nome, meu CPF permaneceu o mesmo, e a empresa CADES Publicidade Limitada continuava pertencendo a mim. Apesar de eu ter dado baixa nela, ela continuava pertencendo a mim. Então assim, ó, não tem desculpa com relação a não cumprimento, ou melhor, eles não terem me indicado ou me encontrado, tá? Não tem desculpa. Se eles não me citaram, se o Ministério Público não me citou, é porque ele não quis me citar. Porque ele entendeu que não tinha necessidade. E aí, quando vocês pegar o processo, eu quero que vocês peguem de coração, porque vocês estão julgando, as pessoas. Na verdade, não é vocês, né? As pessoas estão usando as coisas. E no processo tem várias vezes, a autoridade policial pedindo prazo, falando assim: não tem como eu cumprir a demanda, não tenho prazo. Ele manda assim, ó. Quer ver? Aparece aqui. É a autoridade policial que sempre pede prazo. Ele fala assim: olha, é impossível, não tem como atender, não teve como eu atender essa demanda, eu preciso de mais prazo. Inúmeras vezes a autoridade policial, tá? Porque é o seguinte, ele recebe um processo, eu fui entender isso depois. Ele recebe o meu advogado me explicou. A autoridade policial recebe um negócio, aí tem tipo assim, o termo de remessa, ou seja, vai para a delegacia. Aí ele tem que responder, ele tem um prazo. Dentro daquele prazo, se ele não responder, ele vai dar uma resposta lá que ele não teve tempo de cuidar daquele caso, com excesso dos seus trabalhos.
Aqui, olha que legal. Tá aqui, ó. Após estar nos presentes autos com seu prazo de permanência nessa distrital esgotado, encaminha ao fórum local solicitando ao meritíssimo juiz dilação de prazo. Aí quem que pediu isso aqui? O delegado de polícia. Eu nunca pedi prazo. Nunca pedi prazo. Eu nem sabia que o processo existia. Eu quero de coração, gente. Eu quero de coração que vocês peguem esse processo inteiro. Inclusive, vocês que são advogados, eu quero que vocês analisem aquilo ali e vocês me digam se eu sou culpado, se eu sou inocente, se eu tenho alguma coisa a ver com aquilo ou não, tá? Resumo da ópera, tá, gente? Resumo da ópera aqui, porque eu quero já mudar o assunto, que tem muita coisa pra falar. Só pra vocês entenderem. Alguém perguntou se eu vou processar os caras. Tô processando todo mundo. Tô processando todo mundo. Quem tá fazendo propaganda com o nome de hater aí, pode bloquear. Pode bloquear, por quê? Porque você tá vendo que eles estão mentindo. Estão distorcendo a verdade. Estão distorcendo a verdade e mentindo. E eu quero que vocês só entendam uma coisa. Por que eles estão mentindo? Por que eles estão me atacando? Eu só quero que vocês saibam por que eles estão me atacando. Porque quando você entender por que eles estão me atacando, isso vai ficar muito mais claro para você. Ficou claro a respeito do processo. O processo, na verdade, era contra outra empresa e não contra a minha. Só que como a empresa, parece que eu tinha uma empresa com um nome parecido, tá? Um nome parecido, com uma letra de diferença, e do qual era de 2009 a empresa, o processo é de 2013, ou seja, aconteceu o negócio em 2013. Em 2009 eu tinha uma empresa que não deu certo, que foi a que eu fiz com o Beto. Tá no meu livro, gente, tá tudo isso no meu livro. Eu não tô entendendo por que as pessoas estão tão assim, não sei o que. Não, tá no meu livro, tá no meu livro. Pode bloquear todo mundo que tá fazendo o nome divulgando o nome de hater aí. Entenda uma coisa, tá? Eu quero que vocês avaliem e olhem os frutos, tá, gente? Até você que tá do lado do hater, escuta aqui, depois você toma a sua decisão, porque você tá sendo manipulado, você é inocente. Você é inocente. Você que tá aqui tentando divulgar nome de hater, você é inocente. Escuta aí que você depois toma a sua decisão. Depois, se você concordar e continuar fazendo, eu mesmo vou fazer divulgação para você. A empresa e tal, você consegue entrar na junta do estado de São Paulo e entrar lá e você pesquisa na empresa que é a empresa realmente que foi citada no processo, que não é a minha, e aí você tem todas as alterações contratuais dela. Eu nunca pertenci ao quadro social dela, nunca participei do quadro social dela. Tem gente que falou assim, pra mim nem precisava dessa live. Sabe por que precisava? Porque o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, tá? Alguém falou essa frase no passado e é muito importante, o Michael. O Michael, você falou assim, pra mim nem precisava dessa live. Porque tem outras coisas do qual esses bandidos, porque bandido na verdade é quem aponta um falso crime a uma pessoa que é inocente. Isso que é bandido. E eles me chamam de bandido e eu não sou bandido. Tá? E o que é que eles falam, tá? O que é que eles falam? Eles falam assim, porque o Kaiser fala de Deus. Aí o que eles falam, por exemplo? Eles falam assim, porque o Kaiser não tem avião, ele usa avião de uma outra pessoa. Gente, tem um negócio chamado, eu vou ensinar vocês, ó. Vocês acessam assim, ó, pesquisa no Google, RAB Online, aí vai aparecer assim, ó, consulta RAB. Aí você coloca assim, ó, o prefixo da aeronave, ó, Papa Mike Romeo Victor, que é o prefixo da minha aeronave. Aí você vai encontrar isso aqui, ó, proprietário, Kaiser Holding Participações Limitada e outro. Por quê? Porque na aviação não é igual carro, você pode ter mais de um dono em um mesmo bem. CNPJ, tá aqui o CNPJ da Kaiser Holding, que é a minha empresa que cuida do meu patrimônio. E essa empresa minha, ela tem um patrimônio muito maior do que se juntar todos os haters aí, meu patrimônio é muito maior do que todos eles juntos. E aí, quem é o proprietário? Kaiser Holding Participações. E outro, quem é o outro? Rede HG, que é o meu sócio, Hélio Gomes, o qual eles falam que o avião é só do Hélio. Não, o avião é metade meu, metade dele, tá? E o pior, e o mais legal também, não tem gravame nenhum não, tá, lindão? Não tem financiamento nenhum não, tudo quitado, deve nada. Então são 12 milhões de reais só na aeronave. E eu não tô falando isso para me gabar,
Não tô falando isso pra me gabar. Eu tô falando isso pra calar a boca de bandido que fica tentando enganar vocês. Agora eu quero que vocês entendam o porquê que eles estão tentando enganar vocês, porque quando vocês entenderem, vocês vão ficar chocados. Por que eles falam tanto mal de mim? Repara todas as conversas que eles falam de mim. Eles falam o seguinte: ele não pode falar de Deus. É porque ele não pode falar de Deus e não sei o que ele fala de Deus e não sei o que. Olha que o cara fala de Deus e não sei o que, não sei o que. Tudo deles é porque eu falo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês todos que estão assistindo, e eu quero que vocês depois transmitam isso para o hater, tá? Eu não vou parar de falar de Deus. Eu já provei que eu sou inocente nisso aqui. E aqui a justiça estava fechada até o dia 14 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro nós fomos no Ministério Público, entramos com pedido. Isso aqui vai ser baixado. O Ministério Público vai ter que justificar a respeito disso aqui, tá? E porque não tem nada, não tem crime nenhum. E por quê? Só que eu quero que vocês saibam uma coisa. Mesmo que eu fosse um estelionatário, mesmo que eu tivesse sido condenado e tivesse com mandado de prisão contra mim e eu fosse preso, eu ia falar de Deus na prisão, mas eu não ia ficar sem falar de Deus. Então eu não vou parar de falar de Deus. Sempre falei de Deus, sempre. Nunca falei de Deus para vender, nunca usei o nome de Deus para vender. Mas toda vez que eu vendi alguma coisa, eu entreguei Deus junto. Todas as pessoas que foram participar de um negócio exponenciais, pagaram 15 mil reais de ingresso para participar de negócios exponenciais, aprenderam a crescer as empresas deles. Eles aprenderam a crescer as empresas deles lá, e muitos aceitaram a Jesus naquele evento. Só que eles não foram lá para aceitar Jesus, eles foram lá para aprender a crescer a empresa deles. Eles aprenderam a crescer a empresa deles e no final eles aceitaram a Jesus. E o que eu quero que vocês saibam é: nada, nem ninguém vai me impedir de falar de Deus. Isso nunca vai acontecer. Tem mais coisas aí. Acusações. Você trabalhava na Bebom? Não, nunca trabalhei na Bebom. Você tem um banco de dados? Tinha um banco de dados da Telex Free? Não só tinha, como tenho. Eu tenho um banco de dados da Telex Free, da Bebom e da Winner Manager. Por quê? Porque eu trabalhei durante, você lembra aquele 365 dias que tá no meu livro, que eu trabalhei rodando o mundo inteiro, trabalhei numa empresa de meio de pagamento que processava pagamento para marketing digital, para marketing multinível. Tá tudo lá. Outra pergunta: você foi preso? Nunca fui preso na minha vida. Nunca dei um inquérito, nunca dei um depoimento na polícia, o qual eu não era a pessoa que estava acusando. Ou seja, eu já entrei em delegacia, mas eu estava processando bandido e vagabundo. Eu não estava sendo processado. Nunca entrei, tá? Então assim, só para ficar claro a respeito disso. Uma outra coisa que os caras acusam, que é muito pesado, gente, isso aqui. Você tem patrimônio? Tenho. Muito patrimônio, tá? Que as pessoas falam assim: você não tem nada, não sei o que. Não, eu tenho patrimônio sim, para glória de Deus. O Senhor tem me abençoado. Meu patrimônio ele é todo declarado, ele é todo adquirido de maneira honesta. Não tem nenhuma maneira que foi feita desonesta de todo o meu patrimônio. Todas as minhas empresas têm uma coisa em comum, tá? Agora eu vou falar das minhas empresas, tá? A respeito do meu patrimônio, isso aqui é uma coisa que gera segurança para as pessoas que também lidam comigo comercialmente e têm negócios comigo, tá? Eu tenho um patrimônio legal, tá? Todos os imóveis das minhas empresas, eles são grandes e são caros. Alguém perguntou assim, ó: você foi do Mastermind do Hater 1? Fui do Mastermind do Hater 1 por ele implorar, tá? Eu tenho como provar, mas eu não estou nem engarrado com isso. Ele implorou durante várias vezes para que eu fosse nesses encontros e ficava dando bolo, até que eu conheci o Pedro Faria. Eu não conheci o Pedro Faria dentro de Mastermind dele. Eu conheci o Pedro Faria no meu dentista, e aí eu fui dar uma consultoria pro Pedro Faria, e aí o Pedro Faria me falou assim: cara, vale a pena o Mastermind. Aí eu fui participar do Mastermind e foi muito bom o Mastermind, tá? Foi muito bom o Mastermind fodão lá, aquele que o Hater 1 tinha, que tem, sei lá.
Tinha pessoas maravilhosas. E eu participava. Pergunte às pessoas que participam daquele Mastermind. Eu participava do Mastermind durante todo o dia. Quando acabava o Mastermind, entrava um monte de puta, entrava um monte de prostituta e um monte de pessoas bebendo. Começava a bebida. Eu me retirava, porque já não fazia mais parte de mim. Tá? Então, enquanto estávamos discutindo sobre negócios, crescimento das nossas empresas, eu estava presente. Quando chegava no final do dia, não é todo mundo que ficava com isso não, tá, gente? Senão vocês vão achar que todo mundo que tá lá faz isso. Não. Só que chegava no final do dia, entrava um monte de prostituta e bebedeira, e não é eu. Aí eu vou e saio na hora. Vocês podem ter certeza, não foi só uma vez que isso aconteceu. Várias vezes do qual isso aconteceu. Na hora que entrou o negócio, na hora que entrava essa parte, eu me retirava. E eu tenho provas disso, gente. É só pegar histórico do meu Instagram antigo aí. Depois eu acho aqui e mando para vocês. Então vamos, encerrado aqui falando do meu pessoal, tá? Vamos falar sobre Iluminado, porque Iluminado é importante, tá? Muito importante mesmo. Ficou dúvida para vocês aqui a respeito disso? A respeito da minha vida pessoal? A respeito da minha vida pessoal, eu acho que tá definido aqui, mas se tiver alguma coisa, tá de boa, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém perguntou uma coisa bem legal aqui. Cadê? Alguém perguntou assim, e o Márcio Marçal da 7Play? Gente, pergunta a ele. Se ele tiver alguma coisa para me acusar, pede ele para me acusar publicamente, face a face. Porque eu fui a pessoa que mais ajudei ele. O outro mandou, fui, aguentou não? Segura aí, filho, tem mais. Vamos falar do Iluminado? Agora no Iluminado eu sou culpado de algumas coisas. De verdade, tá? No Iluminado eu sou culpado de algumas coisas e eu preciso me explicar sobre isso aí. Já falou sobre a troca do nome? Falei no início, a primeira coisa que eu falei. Sobre Iluminado, alguém falou, a primeira pergunta, o primeiro questionamento foi que a gente vendia a amostra grátis e a amostra não era entregue. A gente vendia as amostras grátis, né? Só para vocês entenderem o contexto, primeiramente. Nos Estados Unidos as pessoas anunciam e eles pagam 100% de comissão nas campanhas. E esse era o meu sonho quando eu criei o Iluminado. A gente pagar 100% de comissão e foi isso que a gente fez, tá? Foi isso que a gente fez, foi isso que a gente fez ali no início. No entanto, a maneira pela qual a gente fez para poder enviar esses produtos era uma maneira que era mala direta postal, que era a maneira mais barata, porque a cada venda eu tomava um prejuízo grande, tá? Então, porque como eu pagava 100% de comissão, além do prejuízo, eu tomava, além então eu não recebia nada, e eu ainda pagava o produto, pagava o frete, e a amostra grátis não é isento de imposto, então não tinha que pagar imposto. Mas ainda assim tomava um prejuízo muito grande sobre aquilo ali, tá? Eu vou explicar sobre cada uma dessas coisas assim. Só que essa modalidade de envio, o correio não garante a entrega, porque ela é para você fazer mala direta. Então, tipo assim, você divulgar um produto muito pesado. Assim, você quer mandar para todo mundo o produto ao mesmo tempo, então você manda via mala direta postal e ele vai para todo mundo ao mesmo tempo. Beleza. Só que tem duas coisas, ele não tem garantia que vai entregar no prazo, ele não tem prazo para poder ser entregue, então deu problema isso aí. E a gente teve que parar com esse negócio das amostras grátis, porque estava dando problema. Inclusive o Correio chegou a emitir um parecer dizendo que que ele ia parar com essa modalidade de envio durante a pandemia. Então o Correio parou com essa modalidade de envio durante um tempo lá e não teve como continuar daquela modalidade. Nós estudamos uma maneira de poder voltar e corrigir, identificamos uma maneira de fazer com o código de rastreio, e aí a gente pegou e começou a fazer com o código de rastreio. Por que não ficou claro que era necessário investir dinheiro em tráfego para dar continuidade com o curso? Ficou claro sim, tá, gente? Ficou claro sim. Eu falava para todo mundo,
Isso aqui é verdade, tá, Gabriel? Presta atenção que eu vou responder sobre isso aí. Eu sempre falava, gente, são 2 meses de estudo, depois você vai ter que investir em tráfego. Eu falava assim, você vai precisar de pelo menos uns R$ 1.000. Você pode, o ideal é que você tenha mais. Só que não precisa ser em dinheiro, pode ser em cartão de crédito também e tudo mais. Sobre os produtos serem placebos e não funcionar. Isso aqui é uma acusação bem grave e criminosa, tá? É uma acusação bem grave e criminosa, inclusive ela pode dar um problema bem cabuloso aí, porque isso aqui é uma acusação grave, gravíssima. E outra coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, tá? Presta atenção. Lembra que eu tenho o hater 1 e o hater 2. Os dois são foragidos, tá? Os dois estão fora do Brasil. Os dois estão fora do Brasil e os dois se escondem da justiça, tá? Tanto é que num print, e tá até em vários processos, tá, que tem contra essas pessoas, a pessoa fala assim, eu moro fora do Brasil mesmo, eu não tô nem aí, tá. E o juiz tá adorando tudo isso, tá? Então assim, só pra vocês saberem. Só que as pessoas ao qual eles estão manipulando moram no Brasil. E as pessoas que eles estão manipulando e que estão caindo na manipulação deles estão me acusando falsamente de crimes do qual eu não cometi. Estou processando cada uma dessas pessoas, tá? Então assim, as pessoas eu fiz isso, se é isso, é aquilo, isso é aquilo. Se a pessoa estiver cometendo um crime, eu vou processar judicialmente, eu vou entrar na justiça. Eu coloquei agora, tá todo um time de lá cuidando disso. Por quê? Porque vocês estão sendo boi de piranha. Massa de manobra, vocês não, tá, gente? Porque eu tô falando aqui com o Clube 6 em 1, porque vocês são meu Clube 6 em 1. Mas é porque eu quero esclarecer para vocês. E porque fica claro, porque a galera que tá comendo pilha desses bandidos, porque bandidos são eles, porque quem tá cometendo crimes são eles. Eu tô provando para vocês que eles estão cometendo crimes. Essas pessoas que estão sendo vítimas, estão espalhando aquilo ali, eles vão responder o processo. Então hoje de manhã, por exemplo, teve um cara que me mandou lá, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu vou te processar por isso que você acabou de dizer. Saiba que você mora no Brasil, você tem vida aqui e você vai ter que pagar por isso que você falou. Se o que você falou é verdade, eu assumo e eu vou pagar pelos meus erros. Gente, eu não sou um santo, eu errei. Eu vou mostrar agora para você um monte de coisa que eu errei aqui no Iluminado, o qual eu vou corrigir. Inclusive, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Hoje, meia-noite, vai fechar o Iluminado. Não entra ninguém mais dentro do Iluminado até eu corrigir tudo o que me mostraram que estava de errado dentro do Iluminado. O que eu quero que vocês saibam as pessoas pensam que uma empresa, que tudo que acontece na empresa vem do dono para baixo. Só que não é assim que funciona quando a empresa cresce muito. As pessoas têm autonomia. As pessoas têm autonomia para poder tomar as próprias decisões e fazer as próprias coisas. Sobre ensino do Iluminado, sobre ensino de criação de perfis fakes para venda. Isso aqui, entenda, não fui eu, tá? Só que eu quero que você saiba o seguinte. Eu sou um líder como empresário que funciona da seguinte forma. O mérito é do time e a culpa é minha. Para que o meu time tenha segurança de trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. Então, o mérito é do time, ou quando é coisa boa, eles acertam, é deles. Quando eles fazem cagada, a culpa é minha. Isso aqui é culpa minha, tá? Não fui eu que mandei fazer, eu sou contra isso, não fui eu que mandei fazer, mas era uma coisa de contingência que foi ensinado lá, foi ensinado pelos professores, e o qual eu sempre fui contra. Vou falar um por um. Sobre o reembolso em dobro da turma do Iluminado 1. Todo mundo que tiver preenchido todos os requisitos para poder atingir o reembolso, existe um contrato daquilo do reembolso em dobro, que diz o seguinte, que você tem que ter cumprido todas as aulas, que você tem que ter investido X em tráfego, você tem que provar que você fez isso. Você provou que tá aquilo, eu devolvo o dobro do valor do Iluminado 1, isso aqui, tá? Iluminado 2 não teve isso. O livro decreto que foi prometido não foi enviado. Isso aqui já não tem nada a ver com o Iluminado. É pra galera que fez o 6 em 1 comprou o ingresso para assistir o 6 em 1 online. O 6 em 1 drive-in online. Fala sobre o público mais simples, do Carlinhos Maia. Teve gente que comprou o curso e não sabia nem ligar o computador. Isso é verdade, gente. Teve gente que comprou o curso vindo do Carlinhos Maia e não sabia nem ligar o computador, não sabia nem o que era o Google Chrome.
E o objetivo, só que eu quero que vocês saibam qual é o objetivo por trás do Iluminado, meu. Qual que era o meu sonho com relação ao Iluminado? Esse sonho agora está pausado até que eu resolva tudo, tá? Qual que era o meu sonho? Primeiro, eu quero que vocês observem uma coisa em comum sobre todas as minhas empresas. Todas as minhas empresas. Todas elas têm algo em comum. Todas elas são BISOP. São Business Opportunity. Elas são oportunidade de ganhar dinheiro. Elas são oportunidade, elas ajudam as pessoas a ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu sofri muito para poder adquirir a minha independência financeira. E o primeiro vídeo que tem de eu vendendo sobre a cápsula, eu vendendo a cápsula, eu falava assim no vídeo, é bem antigo esse vídeo, eu falava assim, que demorou 10 anos para eu alcançar a minha independência financeira, e nessa jornada eu quebrei 3 vezes, eu cheguei a pensar em me matar. Eu falei tudo isso lá e nesse vídeo. E tudo isso é verdade, gente. Não tem nenhuma mentira naquilo ali. E aí eu tive medo, quando eu tinha tudo, eu comecei a ter medo de perder as coisas que eu tinha. E no meio do medo eu descobri o quê? Uma oportunidade de ajudar outras pessoas que também tinham aquele sonho de alcançar a independência financeira a alcançar. Repara todas as minhas empresas. A cápsula é para ajudar as pessoas a alcançar a independência financeira. O Pedalgel, a mesma coisa. O Iluminado, por quê? Porque a cápsula era muito cara. A cápsula é muito cara e requer um investimento muito alto. Nós vamos falar da cápsula já já. Eu tirei os comentários da tela porque está me atrapalhando. Depois eu vejo os comentários e eu vou responder as dúvidas de vocês. Como eu disse, a live não tem hora para acabar, tá? Eu até avisei o Pastor Bruno. Pastor Bruno, você me desculpe que hoje eu vou meio que tomar um horário maior aqui. Eu vou atrapalhar um pouquinho a live do Pastor Bruno. Mas assim, porque de fato mesmo, gente, a minha intenção era fazer com que aquilo ali... Deixa eu ver o que o Carrai tá me mandando aqui. Tá... Aí tá mandando eu falar sobre um processo da Giovanna Antonelli. Eu vou falar. As pessoas nem sabiam disso aí, mas já que a Rai pediu, eu vou falar. Então assim, o que eu tô falando? Então, Iluminado, gente, foi feito para que as pessoas que não tinham tanto recurso, ou seja, para que qualquer um conseguisse atingir a independência financeira. Foi cometido vários erros dentro do Iluminado. Tá? Vários erros mesmo, assim. Só que a intenção nossa era ajudar as pessoas da base a conseguir. Mas Kaiser, teve gente que não sabia nem ligar o computador e comprou. Mas é culpa minha que a pessoa não sabia nem ligar o computador e comprou? Eu falei que precisava de um computador. Eu falei que tudo isso. Então, tipo assim, uma coisa que eu deixei bem claro. Uma coisa, bônus prometido no Iluminado 1 que não foram entregue. Alguém me mandou aqui. Tá? Isso aí que a galera falou lá. O livro de um ex-sócio que eu tinha. Gente, eu rompi a sociedade com esse ex-sócio, tá? Motivos pelo qual eu não convém falar. Eu sei que ele está falando de mim e eu vou processar ele por ele estar falando de mim. Eu tenho provas já que ele está falando de mim. E inclusive nós temos um contrato com qual ele tem uma multa bem grandinha por estar falando mal de mim. Eu vou processar ele por estar falando mal de mim. Só que mesmo eu não tendo enviado o livro, que era um e-book, o ex-sócio usou o mailing, pegou o mailing de todos os Iluminados e ele mandou via e-mail para todos os Iluminados o livro dele, digital. Então, mesmo eu não tendo mandado, ele mandou. Então não tem como dizer que isso aqui não foi cumprido. E mesmo assim eu dei de graça para todo mundo o meu livro impresso. O qual só tem verdade, não tem nenhuma mentira. Inclusive, aqui fala na página 110 sobre essa empresa, sobre processo, sobre essas coisas, tudo. Fala sobre todas as coisas que eu passei. Não tem mentira nenhuma ali. A minha vida é um livro aberto, gente. Amanhã eu vou fazer outra live dos podres, que amanhã eu vou contar coisas que vocês nem... Que é muito pior do que os babacas estão falando aí. É muito pior mesmo, de verdade. Só que o que eles estão falando é mentira e o que vocês têm que entender é verdade, tá? Mentoria de 12 horas. Eu não lembro dessa promessa aqui de mentoria de 12 horas da turma 1 do Iluminado, mas eu vou verificar sobre isso aqui. E se tiver, gente, não tem nada sobre isso. Tá, uma coisa importante. Colocaram o Hater 2, que eu vou contar já sobre o Hater 2, ele colocou uma sócia minha, o Júnior até mandou aqui pra mim, colocou uma sócia minha de um projeto qual eu investi,
tadinha, numa cilada e tentou jogar um monte de coisa assim contra ela para fazer uma live com ele. E ela falou um monte de coisas que ele distorceu. Ele cortou trechos, editou, fez um monte de coisa e distorceu, falando que eu não sou dono do Lip4Slim. Eu sou dono do Lip4Slim. Eu não só sou dono, como sou dono majoritário do Lip4Slim, tá? Então, assim, eu sou dono sim do Lip4Slim. É só vocês pesquisar no CNPJ. No entanto, eu vou deixar de ser dono, eu vou sair dessa empresa, eu vou abandonar o meu investimento nessa empresa, eu vou tomar o prejuízo que for necessário tomar. A respeito da Giovanna Antonelli, a cápsula ela funciona o seguinte: a gente cria um produto para a pessoa, você sabe muito bem disso, a gente cria um produto para a pessoa tem um produto, Uma dessas pessoas que tinha um produto, na época, no começo, aqui atrás, aqui, ao invés de vir escrito o nome da empresa, vinha escrito o nome da cápsula. E aí, um produtor da cápsula usou indevidamente a imagem da Giovanna Antonelli. E a Giovanna Antonelli entrou na justiça contra a empresa que estava escrita aqui atrás. Não era eu que vendi, não fui eu que fiz a página, mas fui eu que respondi o processo da Giovanna Antonelli, o qual foi resolvido e foi pago a indenização, e quem pagou não foi eu, foi a própria pessoa que cometeu esse erro, tá? Então não tem nada a ver comigo, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Então assim, mas eu fazia parte do polo passivo, né? Eu fazia parte sobre aquilo ali. Uma coisa, vamos falar um pouquinho. Então assim, do iluminado, gente, eu quero que vocês saibam o seguinte. Primeiro ponto, sobre iluminado, muito importante, tá? Vamos falar sobre iluminado. Teve pessoas que por que alguns mentoram que saíram e tiraram as suas aulas, tá? Isso aí fez parte de um contrato, as pessoas são contratadas. Teve pessoa que era sócia e vendeu a parte dele como sócio. Teve pessoa que foi contratado para gravar algo e tinha um prazo para aquilo ali. É como eu contratar um influenciador. Pensa assim, se eu contrato uma pessoa para poder fazer uma divulgação de uma campanha, eu contrato um artista e aqui eu tenho um contrato de 6 meses para divulgar e usar a imagem daquele artista, ou 1 ano. Acabado aquele prazo, eu preciso tirar aquela imagem, é normal isso. E eu preciso substituir com algo novo. Então assim, não tem nada disso aqui, tá? Não tem nada disso aqui. Alguém falou, meu amigo, você está sofrendo tanta injustiça, a inveja é qualquer. Você vai ver que é muito pior do que isso aí, vocês vão entender. Vamos falar um pouquinho sobre iluminado. Acabou, tá? Acabou. Acabou iluminado, hoje meia-noite. Então assim, se alguém tem interesse em entrar no iluminado, você tem até meia-noite para entrar. Não estou usando isso para poder vender iluminado, não. Hoje meia-noite eu vou fechar o iluminado, não vai vender mais. A partir de meia-noite está proibida a venda de iluminado. Por que você vai proibir a venda de iluminado, Kaiser? Porque na semana passada eu estava em Maceió fazendo uma campanha muito massa com o Carlinhos Maia, do qual foi a melhor campanha que a gente já fez. Por quê? Porque a gente deixou bem claro que não era para poder vender, não era para o cara vender moto, porque tem gente que endoida, gente, quer vender o bem dele, quer isso. E se a pessoa pensa assim, eu tenho que vender minha moto para poder investir, ela não está preparada. A oportunidade aparece para quem está preparado. A sorte, ela é um encontro da oportunidade com a preparação. Então, se a pessoa não está preparada, ela não deve investir em nenhum curso, nem no Iluminado, nem em nenhum outro, tá? E então assim, o Carlinhos ainda deixou claro isso, deixou claro outra coisa. E aí eu entrei numa live de uma aluna do Iluminado que estava acontecendo assim, por acaso, foi de Deus mesmo eu ter entrado na live dela. Tinha 65 pessoas na live. E ela estava falando sobre um monte de coisas de dentro do Iluminado, do qual eu não sabia. Eu juro por Deus e pelos meus filhos, o qual eu não sabia. Eu não sabia mesmo. E não era nada demais não, tá? Não era nada demais não, era coisa assim, poxa, que tem pessoas que não têm recurso para investir em tráfego, tem pessoas que não têm isso, e aquilo. Eu falei, beleza, tá cancelada a campanha com Carlinhos, não vai ter divulgação nenhuma, Carlinhos excluiu todos, e a pessoa falava na live assim, e agora vai entrar mais um monte de gente, só vai aumentar o problema. Aí eu falei assim, não, tá cancelado, não vai rolar campanha nenhuma, não vai ter divulgação nenhuma, e eu vou arrumar isso aí. Vocês me desculpem, eu não sabia disso aí. E eu não sabia de verdade. Qual que eram as acusações, né? Qual era a reclamação? A reclamação era que algumas pessoas entravam no Iluminado achando que não precisava de investir em tráfego depois, investir em publicidade. E precisa. E eu sempre deixei claro que precisa. Ah, mas e se alguém vendeu e não deixou claro que precisa? Também é culpa minha. Então eu peço desculpas. Como que eu vou resolver esse problema?
Eu estou fechando a entrada de novos membros Iluminado hoje, meia-noite. E eu estou disponibilizando, eu vou mudar, vou colocar mais um monte de conteúdo dentro do Iluminado, eu vou reformular ele todinho nos próximos dias, do qual vai ter várias paradas que vai ensinar a vender, mesmo sem investir nenhum centavo em tráfego, mesmo sem gastar nenhum centavo, vai ensinar a vender no orgânico, vai ensinar a vender tudo de todas as maneiras. Então o Iluminado vai passar por uma reforma gigantesca. Se terminar dessa reforma, tiver tudo certo, as pessoas estiverem tendo muito mais resultado do que as pessoas já têm hoje, aí sim eu abro o Iluminado de novo. Até lá vai ficar fechado, tá? Porque eu não sou vendedor de fumaça. Eu não sou vendedor de curso, tá? Eu não sou vendedor de curso. Eu sou empresário. Eu tenho várias indústrias, eu tenho várias empresas, eu tenho vários galpões, eu tenho vários funcionários. Eu sou um grupo multissetorial. Eu não sou uma pessoa que vende infoproduto na internet. O Iluminado, o objetivo dele nem era vender infoproduto. Era que a pessoa aprendesse e depois vendesse produto físico. E eu ganhasse na venda do produto físico. Tanto é que eu abri mão de ganhar na venda da educação. Tem gente que falou aí que eu ganhei 40 milhões com o Iluminado. Eu não ganhei 40 milhões com o Iluminado. Não ganhei. Sabe por que eu não ganhei? Porque primeiro nós investimos muito em publicidade, influenciadores, etc. Pagamos comissão até para pessoas que estavam divulgando também. Deixa a câmera desfocou aqui. Pagamos comissão para as pessoas que estavam divulgando. E o restante, se você tirar os impostos e o que gasta para manter a estrutura, que são mais de 70 funcionários, e eu quero que você me mostre um curso digital que tenha mais de 70 funcionários cuidando daquele curso. Não tem nenhum, não existe nenhum. Não existe nenhum. Tá? Mas assim, errei, tá? Errei. Como que eu errei? Eu negligenciei. Eu achei, gente, no ano de 2020, eu achei que eu era um super-humano. No ano de 2020 eu cometi um erro muito grande, muito grande. Eu achei que eu era um super-humano e eu achei que eu tinha um toque de Midas. Eu achei que tudo que eu colocasse a minha mão ia prosperar e tudo que eu fizesse ia dar certo e que eu era o cara, que eu era o fodão e que eu ia dar conta de fazer tudo sozinho. E não consegui, gente. Não consegui. Eu investi em várias empresas e vários negócios. O Batom é um exemplo. A empresa da Magic Science, lá, que é do shampoo de café, é outro exemplo. Do qual eu investi e depois eu não tive braço para poder tocar. Porque eu preciso de pessoas boas ao meu lado. Pessoas boas que vão me ajudar a tocar. Por que tem empresas que, por exemplo, a Bripe não existe nenhum questionamento, não existe nada sobre a Bripe. Na verdade existe, né? O Hater 2 falou que a Bripe não emite nota e que ela só nega imposto. Isso é mentira e é mais um crime que vai ser imputado. Inclusive, eu quero que vocês saibam o seguinte. O juiz já deu uma sentença contra o Hater 2, tá? E ele tem uma multa de R$5.000 para cada vez que ele pronuncia o meu nome. E eu conheço o patrimônio dele, eu sei que ele é um pastor frustrado, proibido de pregar até na igreja do pai dele, que é um pastor de renome, pastor respeitado. E coitado, até o irmão dele e o pai dele tem vergonha dele. Então assim, é uma pessoa muito frustrada mesmo. Eu tenho pena de verdade dessa pessoa. Há um ano atrás eu ajudei ela. Eu vou compartilhar com vocês, além de todo o inquérito do Ministério Público, eu vou compartilhar com vocês todo o meu histórico de conversa com o Hater 2. Todo. Não vou citar o nome dele, mas eu vou compartilhar todo o meu histórico de conversa com o Hater 2. E eu quero que você entenda por que ele me odeia. Tá? Quero que você entenda por que ele me odeia. Ele me chamou para fazer uma empresa de marketing multinível, porque ele sempre foi de marketing multinível. Ele me pediu para ser o presidente de uma empresa de marketing multinível e que essa empresa de marketing multinível ia usar as igrejas e ele tinha mais de 70 pastores já, queria divulgar isso dentro das igrejas, que os fiéis iriam investir nessa empresa de marketing multinível e que nós ia ajudar esses fiéis e que eu ia ser o presidente dessa empresa. Eu falei, mano, eu vou orar sobre isso, se for do Senhor, nós vamos ver. Eu orei, o Senhor falou, sai fora! Eu saí fora na hora. Eu falei, mano, eu orei, eu não tenho paz pra isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por ter considerado o meu nome, mas não faz sentido pra mim. Pronto, acabou. Começou a me odiar. Gente, eu não sou obrigado. Você vai ver na hora que você ouvir na hora que você ler todo o histórico de conversa com o Hater 2, você vai ver que não passa de um fã frustrado. Uma pessoa que fez de tudo pra chamar minha atenção, fez de tudo pra ganhar. Era um fã. Completamente fã. Só que eu não tenho como suprir a necessidade da pessoa. Eu não tenho. E eu quero que vocês saibam o mais importante. O que é o motivo do ataque?
Porque o Kaiser fala de Deus. Quando que começou os ataques? Quando começou os ataques? Assim que acabou a live 24 horas de adoração. No dia que acabou a live 24 horas de adoração, no mesmo dia começou a me atacar, dizendo que eu ia montar uma igreja, que eu estava enganando as pessoas, que eu estava usando o nome de Deus e tal. Tanto é que o ataque dessas pessoas a mim falava assim, o homem de Deus, o homem de Deus. Uma coisa eu vou dizer para vocês, eu nunca pedi, presta atenção, gente, vocês que estão comigo há muito tempo, eu nunca pedi para ninguém me chamar de homem de Deus. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de homem de Deus. Eu não me considero um homem santo a ponto de ser chamado de homem de Deus, tá? Na verdade, eu nem acredito que existam homens de Deus. Homens de verdade de Deus. Eu não acredito. Eu acredito que existem pecadores que estão sujeitos e que estão responsáveis e que se humilha diante do Senhor todos os dias e pede ao Senhor a misericórdia dele que se renova todo dia na vida dele. Eu não vou xingar ninguém, eu não vou citar nome de ninguém, eu não vou acusar ninguém de nada. As pessoas que fazem isso, eles vão... Como você vai disponibilizar essa conversa? Eu vou gravar a tela de todo o história de conversa e vou mandar para vocês também. Vai estar disponível para todo mundo. Aí eu quero que vocês tomem a decisão de vocês. Inclusive, eu gostaria de ler ao vivo aqui para vocês a última mensagem do Hater 2, tá? Que eu não vou falar nome de ninguém. A última mensagem do Hater 2 para mim, e depois dessa mensagem ele já começou a me atacar na internet, tá? Mandou o seguinte, para mim e para a Rai, vocês podem perguntar a Rai, mandou o seguinte: Kaiser e família, quero agradecer a Deus por sua vida. Sabemos que existe um favor de Deus sobre você e tudo o que você faz. De todo o coração, é um grande privilégio estar abaixo desfrutando deste mover. Como eu mesmo já te falei, você foi e sempre será alguém ímpar em minha vida espiritual. Serei sempre grato a Deus por tudo. Hoje, mais um passo que podemos tomar, graças a Deus pelo seu coração de ter aberto as portas e para o acesso à pastora Ângela. E através dela fechamos com a pastora Cassiana, a pastora Ana Paula Valadão e mais uma galera. Tudo isso que eu pedi para a pastora Ângela fazer, tá? E ele escreve: fruto 100% do seu coração de ter se lembrado de nós. Kaiser, muito obrigado. Desejo um favor abundante sobre você e sua casa sempre. PS. Mesmo que você não responda, saiba, Kaiser, eu sou grato e preciso aprender mais ainda. Irmão de coração, nada disso poderia acontecer se não fosse você. Eu posso ficar bravo e chateado às vezes, mas sou ciente que você é alguém ímpar e que tem o meu respeito. Boa noite. 2 dias depois eu respondi. Por quê? Porque eu trabalho muito, eu demoro a responder o WhatsApp. É só o começo do que Deus tem preparado para você. Foi o que eu mandei para ele. Resposta dele: amém, eu recebo, obrigado, carinhas de choro. Então, tome vocês mesmo as suas decisões. Tome vocês mesmo as suas decisões. Vocês mesmos têm que entender e tomar a decisão a respeito de vocês e não ser manipulado. Gente, falamos sobre iluminado. Vocês entenderam sobre iluminado? Tem problema no iluminado? Nós temos problema dentro do iluminado, gente. Eu estou assumindo publicamente aqui com vocês que nós temos problemas dentro do iluminado e que eu descobri esses problemas dentro do iluminado só na semana passada. Só na semana passada. Mas como, Kaiser, que você tem uma empresa tão grande e você não coloca e você não sabe dos problemas que existem dentro dela? Gente, exatamente. A empresa é grande. Não chega tudo em mim. Não chega tudo em mim. Não tem como chegar tudo em mim. Dá muito trabalho. Então, assim, as pessoas tentam me blindar. As pessoas tentam fazer de tudo para poder resolver os problemas. E eles resolvem do jeito deles, tá? Eles resolvem do jeito deles. Eles têm autonomia para poder fazer isso, tá? Eles têm autonomia para poder fazer isso. Alguém falou: o Hater 2 desafiou a encontrar pelo menos 100 pessoas que tiveram sucesso no Iluminado. O que você acha disso? Nós vamos encontrar muito mais. Só que eu não respondo hater. Eu tô falando com vocês. Eu não respondo hater. Eu tô falando com vocês. Por quê? Porque tem gente sendo enganada. Então, assim, como tem gente sendo enganada, eu preciso esclarecer para vocês. Eu não respondo hater, eu não converso com hater, eu não vejo vídeo de hater, eu não vejo mensagem de hater, eu não vejo nada disso. Vamos falar de produtores, que é mais rápido. Que é mais importante aqui. Produtores da cápsula, que são as acusações mais graves.
É verdade que produtores ficam com produtos estocados sem fazer vendas? Olha, a cápsula tem uma responsabilidade. Ela tem a responsabilidade de produzir o produto, armazenar o produto, mandar o produto quando o produtor faz venda. Ou seja, se ele não faz venda, o produto fica armazenado. E ele não paga nada para poder ficar armazenado. E por isso eu tenho que construir galpão quando o produtor não está fazendo venda. É verdade que quando um produtor vendia muito, ele ficava com falta do seu próprio produto? Isso depende única e exclusivamente dele. Porque ele tem que gerenciar o caixa dele. Ele tem que gerenciar o caixa dele e saber, inclusive eu aceito ele me pagar com lançamento futuro, eu aceito ele me pagar, eu financio a operação do cara, o cara gira com o meu dinheiro. Eu disponibilizei no ano passado 3 milhões de reais para os produtores tomarem de empréstimo a uma taxa, que não é nem juro, a uma correção de 1%, para que eles pudessem investir no negócio dele. E esse ano eu liberei valor ilimitado. Inclusive, o Hater 2 pegou empréstimo. Pegou dinheiro emprestado. Se eu não me engano, tá? Talvez eu tenha me enganado sobre essa parte, mas eu tenho quase certeza, porque tem mensagem lá no histórico dele falando que ele pegou o empréstimo, que ele estava pedindo crédito para empréstimo. Vocês vão ver lá. É verdade que é a mesma fórmula para todos os produtos dos produtores e o que muda é só o rótulo? Não, não é a mesma fórmula. São mais de 1000 fórmulas e alguns produtores podem usar a mesma fórmula. Por exemplo, essa fórmula aqui é uma fórmula para cabelo. Pode ter outra pessoa com essa mesma fórmula para cabelo. Entendeu? Pode ter outra pessoa com essa mesma fórmula para cabelo. Isso não tem nada a ver, isso não impede nenhuma venda, não impede nada. Essa aqui é a mais grave de todas. É verdade que pessoas perderam casas para poder investir na produção de seus produtos e que você incentivou isso? Gente, isso aqui para mim é a coisa mais louca de todas. Não é verdade. Primeiro passo. Não é verdade. Segundo passo. Fecha aí. Segundo passo. Nunca incentivei isso. Toda vez que alguém me perguntava, vocês olham nos meus boxes de pergunta, eu vou achar os prints disso. Fala assim, eu vou vender o meu carro e vou lançar um produto. Eu falava, não, você não está preparado. Eu vou vender minha casa, não sei o que, posso investir na cápsula? Eu falo, não. Por quê? Porque se você não está preparado, nunca incentivei ninguém a fazer isso. O bandido que distorce as verdades e fala essas mentiras, acusou-me de ter feito uma senhora perder a casa, que não sei o que, fez a pessoa não sei o que, e tentou até tá fazendo vaquinha, diz que está fazendo vaquinha para poder levantar dinheiro com essa mentira. Essa senhora nunca foi cliente da cápsula, tá? Pesquisamos em todos os nossos registros, essa senhora nunca foi cliente da cápsula. E mesmo que ela fosse cliente da cápsula, eu, Kaiser, nunca pedi para que ela vendesse a casa dela, e todos os nossos colaboradores jamais pediriam. Eles têm uma regra muito clara. Se alguém falar que vai vender algum patrimônio para poder investir com a gente, essa pessoa não pode investir com a gente. Ela não está preparada para poder trabalhar com a gente. Então, só para ficar claro isso aí também. É verdade que os valores que você passa sobre a venda deixam os produtores no prejuízo? Se ele não estudar, se ele não entender, se ele não acessar o vídeo gratuito que eu mostro lá sobre finanças, sobre como que você faz a precificação, ele pode tomar prejuízo, mas aí é problema dele, é culpa dele, porque não tem nada a ver comigo. A gente deixa bem claro, gente, a gente mostra lá, é assim que você precifica o seu produto, você tem que se preparar para o pior cenário do mundo, inclusive tem vídeo gratuito aqui no meu canal do YouTube, mostrando como que você faz a precificação do produto, como que você calcula. Então, se o produtor falou, que daí um produtor falou lá no grupinho dos haters lá, falou assim, que ele estava tomando prejuízo, que ele comprava o produto, que não sei o que, e tinha um frete por isso, e tinha aquilo, e aí ele pagava 40% de comissão, taxa na Braip de 9,9%, a taxa na Braip para produtor não é 9,9%, e que o imposto desse produtor aqui era 19%. Ou ele estava no Simples Nacional, qual o imposto não é 19%, é muito mais baixo, e se ele sai do Simples Nacional, ele tem direito a pedir um incentivo fiscal, que é inclusive a próxima acusação. Falou que eu menti sobre ter incentivo fiscal. Eu vou publicar também, me cobrem isso, eu vou publicar o incentivo fiscal que nós temos para os nossos clientes. Os nossos clientes, ao invés deles pagarem 18% de ICMS, eles chegam a pagar até 1,2%, 1,4% de ICMS. Quais clientes? Os clientes que têm um faturamento superior a X, os clientes que têm uma empresa no lucro presumido. Ou seja, eu estou no Simples Nacional, eu vou ter essa isenção de imposto? Não, porque no Simples Nacional você não paga o ICMS separado, tá? Só para contextualizar, vai estudar um pouquinho.
que vocês entenderiam sobre isso aí. Não tô falando com vocês, falando com quem é haterzinho e tá nessa pilha aí. A cápsula prometeu um serviço de care fee, é verdade que ela não entrega serviço de qualidade, é verdade que teve gente pagando 2 vezes um contador? Não, não tem gente pagando 2 vezes contador. No começo a cápsula incluía no care fee dela também o serviço de contabilidade. No entanto, eu estava gastando, gente, por mês quase 300, 400 mil por contabilidade de empresa que o cara não estava fazendo nada. E quando você monta um produto na cápsula, você abre uma empresa, você se torna um empresário. Uma das principais responsabilidades do empresário é manter as obrigações fiscais em dias. E dentro das obrigações fiscais é você manter as suas declarações de imposto, etc. Então eu pagava para as pessoas, eu anunciei um ano antes, falei, olha, daqui um ano eu não vou mais pagar. Então ainda continuei um ano tomando prejuízo, até que finalmente eu visei, ó, gente, a partir de agora, cada um paga o contador. E aí as pessoas falam assim, por que tem que usar o contador que a cápsula indica? Porque nós somos, vocês vão ler no documento do governo, que é o regime especial que nós temos, é que a cápsula ela é responsável. Tanto é que um produtor, se ele tem qualquer problema fiscal, eles ligam para mim, eles ligam para a cápsula, ou esse produtor aqui está com problema fiscal, Kaiser. E aí eu tenho que ir atrás do produtor, e se eu não resolver com o produtor, eu tenho que pagar o governo e processar o produtor. Só para você entender por que a gente tem que cuidar disso aí. Verdade que eu prometi baixar os impostos, já respondi e tudo mais, deixa eu ver. Sobre os cotistas. Sobre as cotas, tem pessoas que disseram ter pedido reembolso e não conseguem, e tal empresa que seria criada não existe. A respeito do reembolso, a cota não tem reembolso, ela é um investimento, ela tem uma rentabilidade, ela é um título, é um mútuo conversível em ação, ela tem uma rentabilidade. Os cotistas têm live, vai para dentro da área de membro do cotista, que tem vídeos lá explicando sobre tudo. Eu já paguei distribuição de lucros, o qual eu não sou obrigado a pagar, paguei 2 vezes, se eu não me engano, já para eles. E não tem absolutamente nada de errado dentro daquilo ali, tá tudo no contrato, tudo bonitinho. Inclusive, as cotas da cápsula renderam mais do que o CDI, do que a Ibovespa e do que qualquer aplicação no ano passado. Então ela rendeu mais, comparado àquilo que você poderia aplicar em renda fixa, porque ela é renda fixa, ela rendeu mais. Quando que se encerra esse mútuo? Se encerra em maio agora, maio deste ano. Mas você fez o IPO, Kaiser? Não, não fiz o IPO. E aí, quais são as opções dessas pessoas? Eles podem continuar, eu dei a opção para ele, você pode continuar e prorrogar o prazo, ou no vencimento eu vou te pagar, como está no contrato. Inclusive no vídeo que eu expliquei lá no Arcade 1, eu falava assim, olha, no pior dos cenários, você vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 6%, que, gente, é muito alto, é muito caro os juros que é pago sobre isso. E foi um empréstimo que convertivo em ação, que quer dizer que a pessoa que comprou a cota, na verdade ela fez um empréstimo para a empresa, vamos assim dizer, e esse empréstimo poderia ser pago tanto em dinheiro quanto em ações. E eu ainda deixei a pessoa decidir se seria dinheiro ou ações. Deixei a pessoa decidir, não era eu. Deixei a pessoa tomar a decisão se ela pagaria em dinheiro, se ela queria receber em dinheiro ou em ações, deixando claro que era o melhor para ela. Então, é bem claro sobre isso, que aí tem gente falando assim, mas eu tomei prejuízo com a cota. Só toma prejuízo com cota quem quer. É impossível. É tipo assim, vou dizer uma coisa, explicar só rapidamente sobre o mercado financeiro para vocês de uma maneira bem simples. Digamos que eu compro uma ação do Banco Itaú por R$15. Essa ação vai lá e ela cai para 10. Eu tomei um prejuízo? Não. Eu só tomo prejuízo se eu vender. Tá? Eu só tomo prejuízo se eu vender. Então, se eu não vender barato, eu não tomo prejuízo. Em toda a história dos cotistas da cápsula, só existe uma pessoa que vendeu a cota por um valor inferior, teoricamente inferior, porque não comprou de mim as cotas, comprou de outra pessoa no mercado, que só tem uma pessoa que vendeu a cota por um valor inferior, e é mentira os valores que ele diz, tá? É mentira, que é o hater número 1. O hater número 1 é um hater profissional, tá? Não é igual o hater número 2, que é só um fã frustrado, uma pessoa digna de dó, tá? Digna de dó mesmo, que realmente, assim, eu oro por ela, porque, tadinho, dá até dó, você vê que a pessoa está completamente endemoniada por causa da live 24 horas de adoração e por causa de eu falar do nome de Deus
E é isso que é a acusação de todos eles, tá? Então, assim, só essa pessoa, o qual eu tenho conhecimento, vendeu a cota. Teoricamente, ele comprou por 40 e vendeu por 35. Teoricamente. E ele não comprou de mim e ele não vendeu para mim, tá? Presta atenção. Não comprou de mim, não vendeu para mim. Então, isso é uma coisa que aconteceu no que nós chamamos de mercado secundário. Então, comprou, primeira pessoa, é como se a pessoa tivesse vendido a ação e depois a ação vai trocando de mão entre outras pessoas. O lucro ou o prejuízo que acontece naquilo ali, depois daquilo, não tem mais nada a ver comigo, não tem mais responsabilidade nenhuma comigo, tá? Só para ficar bem claro assim para vocês a respeito disso aí. E por último, o que é que a Rai falou? Alguém mandou? Paulo Sérgio, essa eu mesmo respondo. Um amigo me deixou grávida sozinho, ninguém tomou ninguém de ninguém. Eu não sou adúltero, hoje já estamos resolvidos. Nunca teve isso. Eita. Gente, vocês conversam fiar demais. Inclusive, gente, o Hater 2 foi atrás, inclusive, do ex da Rai, do pai biológico da Sofia. Olha o nível, tá? Olha o nível. E nós fizemos uma coisa, o qual eu e a Rai nos arrependemos muito. Porque a gente pagou psicólogo durante 3 anos para poder preparar a Sofia para poder contar para ela que eu não era o pai biológico dela. E depois de 3 anos no psicólogo a gente contou e ela recebeu isso muito bem. E a gente perguntou, você quer conhecer o seu pai? E ela falou que não. E a gente insistiu com o psicólogo para ela conhecer o pai dela biológico e ela não quis. E aí esse bandido desse hater número 2, esse bandido mesmo, porque ele é condenado, tá? O juiz já condenou, inclusive ele vai pagar, para cada vez que ele pronuncia o meu nome, são 5 mil reais de multa que ele vai ter que pagar. Eu quero ver de onde que ele vai tirar isso, porque ele não tem patrimônio, é um cara que faz Uber, o cara que fazia Uber na Inglaterra, tá? Só esse detalhezinho. E eu fiz esse filho de uma boa mãe ganhar no ano passado mais de 700 mil reais sem investir nada, só usando as minhas conexões, ao qual eu passei para ele. Eu e a Rai nos arrependemos muito, porque por causa desse filho de uma mãe ter feito tudo isso aí, ter feito todo o negócio, nós obrigamos a Sofia e isso assim, você não tem noção quanto isso partiu meu coração. E partiu o coração da Rai. Nós obrigamos a Sofia a conhecer o pai biológico dela pessoalmente, o qual ela não queria conhecer. Ela chorava. Você imagina o que é sua filha chegar para você chorando e falar assim: por favor, pai, por favor, mãe, eu não quero ir conhecer ele, eu não quero ir. Por favor, não deixa eu ir. A gente, filha, você tem que ir, porque as pessoas iam fazer algo contra a mamãe. Vocês têm noção do que é isso? Iam mentir, iam fazer coisas de problema. Alguém falou assim, qual o problema de ser Uber? Não tem problema nenhum em ser Uber. Não tem problema nenhum. É porque essa é a ocasião em qual a pessoa chegou até mim. Ele falou isso. Eu sou Uber, estou fazendo Uber aqui para poder sobreviver. Me ajuda. Eu ajudei. Ele ganhou 700 e tantos mil reais e depois começou a me acusar de coisas mentirosas só porque eu estava falando de Deus. E eu sempre falei de Deus e eu nunca vou parar de falar de Deus. Não tem problema nenhum. Eu acho muito digno ser Uber. Muito digno mesmo. Muito digno. Mas o que eu fiz, e uma coisa assim, isso teve consequências graves aqui em casa. Foi como que esses filhos de uma mãe conseguiram, infelizmente, mas sim, blindamos essa área também, não tem como mais. Não tem como atingir mais de jeito nenhum. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O que eles tentaram fazer? Me parar de falar de Deus. Quem viu os vídeos, quem viu não sei o que, vê que todas as acusações são: o cara fala de Deus, o não sei o que fala de Deus, Deixa eu te dizer uma coisa para vocês, todos que estão aqui acompanhando essa live. Eu sempre falei de Deus, desde quando eu não tinha nada. Até quando eu estava no meio das drogas, no meio de putaria, eu ainda assim falava de Deus. E eu quero que você saiba uma coisa de coração, tá?
Nós vivemos em um tempo, e o Reinhardt falou isso lá no Allianz Parque. Ele falou assim que essa última colheita, ela não seria uma colheita de um clericalismo. Ela não seria uma colheita de grandes homens de Deus. Ela seria uma colheita de qualquer um que quisesse participar dela. E eu desejei participar dessa colheita. E eu desejei fazer dessa colheita. E eu estou participando dessa colheita. O Senhor tem usado um lixo como eu, um pecador como eu, sim. O Senhor, eu fiz uma enquete ontem e para mim me deu muito orgulho ver que até a hora que eu olhei ali, mais de 88% de pessoas tinham votado, dos meus seguidores, tinham votado que eles tinham se aproximado de Deus ou conhecido Deus através da minha vida. E esse é o único ataque. Não é um ataque contra o Kaiser. Você já viu eles falarem assim? Você já viu alguém falar mal de mim falando assim? Mas o Kaiser fala de Deus, mas ele era drogado. Não, sabe por que não? Porque eu mesmo falei isso pra vocês. Por isso que eu resolvi vir aqui e assumir todos os meus erros perante vocês, assumir todas as minhas cagadas perante vocês e dizer pra vocês que onde eu errei eu vou corrigir, o que tiver de errado eu vou assumir, o iluminado tá com problema, nós vamos corrigir e vai ficar fechado. Ninguém entra dentro do iluminado até eu arrumar o que tiver que arrumar lá dentro. Nós vamos arrumar, nós vamos corrigir. Eu, Kaiser, tenho esse compromisso. E tem mais uma coisa, muito importante. Alguém falou assim, o iluminado tem prazo? Tem prazo. Tinha prazo. Era anual, tá? É anual, mas todo mundo que entrou até essa data, eu vou deixar ele como vitalício também, tá? Mais um over delivery, porque eu vou arrumar, eu vou corrigir isso daí. Eu vou corrigir. Alguém falou, termina de falar da Sofia. O que eu tenho que falar da Sofia foi isso, gente. Foi isso. Você imagina a sua filha chegar pra você chorando. E eu vou falar isso, partiu meu coração, partiu o coração da Rai. E falando assim, eu não quero ir, porque a gente falou, filha, você vai ter que ir. E ela, eu não quero ir, eu não quero encontrar. E ela chorava. Eu tenho que me controlar para me emocionar falar disso. E ela chorava e falava assim, eu não quero ir, eu não quero encontrar, eu não quero isso, por favor, não me obriga. E a gente obrigou ela. E nós nos sentimos um lixo por causa disso, por ter obrigado ela a conhecer o pai dela biológico pessoalmente. E ela conheceu o pai dela biológico pessoalmente. E depois disso, a gente ainda perguntou, Sofia, você quer ir de novo? Inclusive eu me ofereci, Kaiser, me ofereci. Falei assim, amor, se ele quer realmente se aproximar da Sofia, e esse é o ponto, eu me proponho a ajudar, porque eu acho que a Sofia vai ter com medo, eu acho que a Sofia vai ficar com medo de me magoar ao se aproximar dele. E eu quero deixar claro para ela que não. Então eu me propus a ajudar. Eu tenho essa responsabilidade com a minha filha. Eu tenho essa responsabilidade com a minha família. Agora sim, não, gente. Não mentem. Não aumentem. Não peguem pilha. Vá buscar conhecimento sobre a verdade. E eu quero deixar alguém pediu para eu deixar o iluminado aberto. Eu não vou deixar o iluminado aberto porque isso é uma prova de que eu não preciso disso. Eu vou corrigir. Depois que eu corrigir, isso vai estar resolvido. Aí a gente pode abrir de novo, se a gente quiser abrir de novo, tá? E por último, eu só quero encerrar com isso. Aqui, tá? Por último, eu já falei sobre todas as acusações. Deixa eu ver se tem alguma acusação aqui que eles me anotaram que eu não falei. Não tem nenhuma. Por último, eu quero que vocês saibam o seguinte. Todo esse ataque arquitetado única e exclusivamente pelo diabo para tentar me fazer parar de falar sobre Deus, para poder me tentar fazer parar de falar sobre Deus, produziram o fruto contrário. Põe suas técnicas que fez o Hater 2 ganhar 700 mil sem investir no iluminado. Eu vou pôr em todos os lugares, gente. Pro lado do iluminado e dentro da cápsula também. E outra coisa, o Marcelo mandou mensagem aqui para eu deixar claro que as cotas são da KPG e não da cápsula. A Vivi Salvete falou que ela é dona do Lips for Slim e que você não é dono. Alguém falou isso comigo. Não, eu sou dono sim. Ela inventou o produto. Inclusive eu coloquei ela no palco do meu evento, apresentei ela como uma pessoa que pesquisou o produto durante 7 anos. Tudo isso está gravado, não tem nem o que defender mais sobre isso. Então assim, só para ficar claro, se você quer continuar indo na pilha de hate, você que está aqui porque o hater mandou você,
faz um julgamento entre você e você mesmo e você decide, tá? É isso aqui com o Ezequiel que eu vou falar. Em quem eu confio, no hater ou em você? Analisa tudo. Não analisa um texto fora do contexto, não. Analisa tudo que vocês estão recebendo de informações e toma você a sua decisão. Por fim, apóstolo Paulo disse o seguinte, que ninguém cuide de mim mais do que eu mesmo. E quando a gente fala de apóstolo Paulo, a gente está falando da pessoa que escreveu 75% do Novo Testamento e que era um assassino de pessoas cristãos. Então Deus pode usar qualquer pessoa. Não permita que nenhum filho da mãe, nenhum enviado do diabo diga que você não é digno de falar sobre Deus porque você é um pecador. Você é digno de falar sobre Deus porque você é um pecador. Eu fiz a live sobre pornografia e aquela live de pornografia salva muitas pessoas sobre a pornografia. Quando eu saio de uma prisão, eu me torno a chave daquela prisão para as pessoas que estão aprisionadas nela. E para aqueles que tentaram me silenciar, para aqueles que tentaram me calar, tentaram fazer eu calar a boca e eu parar de falar sobre Deus, eu tenho uma novidade para todos vocês, Essa semana ainda, eu começo a fazer lives em inglês também, tá? Então assim, you know that I speak English very well, that I can speak English for the rest of my life. I have lived in the United States, and starting this week, we will be having the same thing that we have every morning, we'll be having in English also. So we'll be also blessing the rest of the world, not just the people of Brazil. We'll be blessing the rest of the world. So for those who try to stop us, they can never stop us. For those who try to tell that we cannot talk about God, I'm sorry, we could talk about God. We can talk about God because God is greater than religion. Jesus is greater than religion. He's very greater than religion. Então assim, aqueles que tentaram me afastar e fazer eu calar a boca e tentaram fazer parar de falar de Deus, obrigado. Muito obrigado. Vocês me incentivaram e vocês produziram em mim uma nova virtude. Uma nova virtude. Assim como Jó, quando você vê Jó capítulo 1, Deus apresenta Jó falando assim, ele é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E reto, temente a Deus, sincero, que se desvia do mal. 4 atributos. Quando aí Deus tira tudo, o diabo tira tudo de Jó, tira tudo de Jó, e sabe o que acontece? Quando Deus vai falar de Jó de novo, Deus fala os mesmos atributos e acrescenta um novo, porque é isso que Deus faz quando Ele permite que o inimigo faça qualquer coisa. Então, desculpa para vocês, tá? Vocês não vão me calar, ninguém vai me calar. Nada nem ninguém pode calar a voz daquele que quiser falar sobre Deus. Ninguém. E outra, todos vocês que são pecadores, como eu sou pecador, não fica achando que você só pode falar de Deus ou que você só é digno de Deus se você for santo. Não, a igreja não é um lugar para pessoa santa. A igreja é um hospital para pessoa doente. Lá é um lugar para você encontrar com o Criador e Ele vai te mudar. Não é você ficar bom e você ir para a presença de Deus. Não, é você ir para a presença de Deus e Ele vai fazer você ficar bom. Ele vai fazer você ficar bom, tá bom? Alguém falou assim, finaliza sobre o assunto da Abraip com a nota fiscais. Eu já falei sobre isso também. A Abraip emite notas fiscais para todo mundo, uma vez por mês. Alguém falou, e o Márcio Marçal? Pede o Márcio Marçal para falar comigo. Eu não sei do que vocês estão falando. Então assim, ó, pensa aí. Nós somos quantos brasileiros? Quantas pessoas falam português? 270 milhões, 300 milhões. Quantas pessoas falam inglês? 2,2 bilhões. Ah, legal. Acho que Deus vai ampliar o nosso alcance, ampliar a nossa voz. Aquele que tentou calar, toda arma forjada contra ti não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo o Senhor a condenará. Tá? Então, que fique bem claro para vocês. Gente, vocês me conhecem. Quem me conhece, me conhece. Quem me conhece, me conhece. Aqueles que não me conhecem, eu estou dando com essa live a oportunidade de você tomar por você mesmo a decisão de se eu sou culpado ou se eu sou inocente. E se eu sou quem dizem que eu sou, ou se eu sou o que eu sou.
Jesus Cristo falou falando com Pedro, o que dizem que eu sou? Aí um falava uma coisa, outro falava outra. Aí ele falou assim, e você, o que você diz que eu sou? Aí Pedro falou assim, você é o Filho de Deus. Aí ele falou assim, muito bom, Pedro, porque não foi você que falou isso, foi o Espírito Santo que te revelou. E uns minutos depois, Pedro já estava sendo usado pelo diabo. Então, mesma pessoa que pode ser usada por Deus, pode ser usada pelo diabo. Isso inclui eu, tá? Isso inclui eu também. Isso é todo mundo. Então, assim, eu quero que vocês entendam. Não sou inocente, não sou santo. Eu já cometi muitos erros na minha vida, muitos erros, mas eu sou uma pessoa séria, disposta a assumir todos os meus erros. Todos os meus erros. Todos os meus. Isso aí, ó. Alguém mandou assim, bota a linguagem de sinais também. Vamos pôr linguagem de sinais também, porque o surdo também precisa ouvir isso aqui, tá? Então, assim, ó. Todos mesmo, de coração, todos os meus erros, gente, eu vou corrigir. Se eu falhei com você, eu tô aqui, Shirleyson Kaiser, te pedindo perdão. Se eu ou se qualquer uma das minhas empresas falhou com você, se eu ou qualquer uma das minhas empresas falhou com você, eu te peço perdão e eu vou corrigir isso. Eu vou corrigir se isso tiver acontecido com você. Se você se sente lesado ou qualquer coisa do tipo, pode me procurar de coração. Eu não tô falando isso da boca